Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores para mais uma das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Estamos já praticamente na reta final do trimestre, não é? Nós estudaremos a antepenúltima lição, a lição de número 11, a 11ª lição, e é sempre uma alegria ter você conosco, estarmos juntos aqui na Academia de Pregadores para fornecer subsídios a você, professor de escola dominical, mas, sobretudo, apresentarmos também uma mensagem de Deus para a sua vida. Então, a nossa aula de hoje é da lição de número 11, do dia 13 de março de 2016. O título da nossa lição é O Juízo Final. Então, como de costume, nós faremos a leitura do texto áureo, da verdade prática, do ponto central da lição. Faremos também a leitura bíblica em classe e leremos também os objetivos da nossa lição. Então vamos lá. O texto áureo da nossa lição está em Mateus, no capítulo 20 e o versículo 11. O texto áureo nos diz o seguinte: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verdade prática. Todos os ímpios terão que prestar conta dos seus atos perante o Supremo Juiz. Ponto central da lição, como nós sempre falamos, é semelhante à verdade prática, mas é o cerne de toda a nossa lição. Nos diz o seguinte: todos os crentes e não crentes terão que enfrentar o Supremo Juiz. Todos os crentes e não crentes terão que enfrentar o Supremo Juiz. É lógico que os crentes que irão enfrentar o Supremo Juiz, nós já tratamos sobre isso na lição que nós falamos sobre o Tribunal de Cristo. O trono branco não será para os crentes, será para os ímpios, como nos diz a verdade prática. Todos os ímpios terão que prestar conta de seus atos perante o Senhor. Os salvos em Cristo não passarão pelo trono branco, mas passarão pelo tribunal de Cristo. Nós estudamos isto e falamos que depois do arrebatamento da igreja, o comentarista da lição nos colocou, e nós fomos enfáticos nesse quesito. Assim que a igreja for arrebatada, ela irá para o tribunal de Cristo, onde não salvos, mas as obras dos salvos serão julgadas, e depois eles irão para as bodas do Cordeiro. Leitura bíblica em classe. Está no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, versículos 18 e 19, e também Apocalipse, capítulo 20, os versículos 11 ao versículo 15, que nos diz o seguinte: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Objetivo geral da nossa lição: mostrar que todos terão que prestar conta dos seus atos diante do trono branco. Objetivos específicos. O primeiro objetivo, ligado ao primeiro ponto: explicar os eventos que antecedem ao juízo final. Segundo objetivo: saber como se dará o juízo final. E o terceiro objetivo, também ligado ao terceiro ponto da lição: relacionar as bases do juízo final. Muito bem, meus queridos, algumas considerações são pertinentes a se fazer antes de entrarmos no assunto da lição. O trono branco
o lugar onde os ímpios serão julgados. Se os ímpios serão julgados, se os ímpios serão julgados no, no, no trono branco, eles não terão mais salvação. Né? Então, por que eles serão julgados? Por que eles passarão pelo trono branco? Por que o nosso comentarista vai nos colocar essa lição aqui dividida nesses 3 pontos, falando sobre eventos que antecedem o juízo final e as bases do juízo final? Por que um trono branco, se não haverá mais salvação para aqueles que comparecerão diante do trono branco? Na verdade, o trono branco, esse julgamento final, ocorrerá para vindicar a justiça de Deus, para demonstrar a justiça do Senhor sobre todos os ímpios. Deus é um Deus de justiça, ele é justo, o justo juiz de toda a terra. E o próprio Cristo, nas visões que João teve de Jesus em Apocalipse, no capítulo 19, ele disse que ele vem montado num cavalo branco e ele é aquele que julga e peleja com justiça. Então, desta forma, os ímpios terão que passar pelo trono branco para receber o veredicto e para saber por que realmente estão sendo condenados ao inferno. A Bíblia diz que as obras dos homens passarão diante da sua face. Ninguém será indesculpável. É lógico que o Senhor, na sua sabedoria, ele na sua grandeza, na sua onisciência, de forma alguma ele poderá ser questionado. Mas Deus permitirá que todas as pessoas que serão destinadas ao inferno compareçam diante do trono branco para receberem um veredito e saber realmente por que estão sendo destinadas à morte eterna. Nosso comentarista, na introdução da nossa lição, ele coloca que todos os ímpios estarão perante Deus e terão de responder por seus atos. Enquanto os salvos passarão pelo tribunal de Cristo para serem galardoados por suas obras, ou não é como nós já estudamos, eles serão galardoados ou não por suas obras, todos os ímpios comparecerão diante do trono branco para receber a justa recompensa por todos os seus atos. Muito bem, o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre eventos que antecedem ao juízo final. Quais são os eventos? Nós já tratamos, já falamos sobre eles aqui, já falamos sobre a ordem cronológica dos fatos escatológicos, mas na nossa lição agora nós vamos tratar com mais propriedade sobre esses eventos que antecedem ao juízo final. O primeiro parágrafo, o primeiro subtópico deste primeiro ponto, vai falar sobre a última revolta de Satanás. Então, depois de terminado o período do milênio, Satanás será solto para provar os que nasceram durante o milênio. Nós já tratamos sobre isto aqui. Por que Deus permitirá, então, que essa última revolta de Satanás? Para demonstrar ao mundo inteiro que mesmo depois de viver durante 1000 anos de paz, 1000 anos de um governo, ou sob o governo de Cristo, depois de viver estes 1000 anos desfrutando de plena harmonia, Satanás se manifestará ao mundo novamente e tentará novamente levantar um exército de homens e mulheres, um exército de pessoas na terra que se revoltem contra Deus. Parece assim, sem razão, sem motivo que isto aconteça, mas na verdade Deus permitirá que isto aconteça para deixar claro mais uma vez que o diabo é o arqui-inimigo de Deus, arqui-inimigo de Cristo e do seu reino, porque Cristo estará reinando. Então, ficará mais uma vez provado que o diabo tentará revoltar-se contra o reino de Deus e o Senhor, então, de uma vez por todas, o banirá da sua presença e o colocará, o lançará no lago de fogo para sofrer a morte eterna. Então, a última revolta, depois da última revolta de Satanás, é que ocorrerá o grande trono branco, a situação ou que estará, o Senhor estará estabelecendo o grande trono branco. O segundo parágrafo do primeiro ponto nos fala sobre a prisão eterna de Satanás. Então, só depois da última rebelião do maligno e de sua prisão para sempre é que será estabelecido
o juízo final. Só depois de tudo isso. Então, o primeiro a ser julgado, na verdade, mesmo não tendo o trono branco, mas o banimento de Satanás, quando o Senhor o lançar no lago de fogo, já será a vindicação da justiça de Deus, será o seu julgamento final. Então, Satanás será o primeiro a ser julgado pelo Senhor. A Bíblia diz que ele já está condenado, mas ele será lançado, então, no lago de fogo. E só depois disso, o Senhor Jesus vai estabelecer o seu trono branco. Nada mais justo. Veja, quando nós falamos que o Senhor irá fazer a sua justiça, irá executar a sua justiça, nada mais justo do que julgar aquele que foi o precursor de toda a maldade. Aquele que tentou lá no Éden, Adão e Eva, e trouxe todo o mal sobre a humanidade. Nada mais justo do que julgá-lo em primeira mão e só depois, então, estabelecer o trono branco para que todos os homens, para que todos os ímpios compareçam diante do Senhor Jesus. Segundo ponto da nossa lição, vai falar sobre o juízo final, propriamente dito. O que é e quando se dará o juízo final? Então, o juízo final será o juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades em todos os tempos e em todos os lugares. O juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades em todos os tempos e em todos os lugares. Então, o grande trono branco será um momento, como nós já falamos e repetimos, de Deus vindicar a sua justiça, dele estabelecer realmente a sua soberania, demonstrando que estes ímpios que nós vemos prosperar, esses ímpios que nós vemos muitas vezes se darem bem, sobrepujar os justos, isso nos incomoda, isso nos deixa muitas vezes como Asaf, revoltados com toda a situação. O Senhor estará demonstrando para toda a humanidade e também para os seus santos, para a igreja do Senhor que já estará redimida, o Senhor estará demonstrando o justo juízo que ele executará e o destino final destes ímpios. Eu sei que, humanamente falando, parece paradoxal que essas pessoas, ou parece controverso, que estes ímpios que habitam na terra se deem tão bem, construam patrimônio, tenham fama, como eu disse, sobrepujem os justos, mas o Senhor executará o seu juízo. O Senhor executará a sua justiça. E enquanto os ímpios estiverem sendo julgados, condenados por Deus, a igreja do Senhor estará ao seu lado como testemunho vivo que ele realmente separou os cordeiros e os bodes, separou as ovelhas e os bodes, e ele os lançará esses bodes no fogo eterno. O Senhor separou o trigo do joio, e o joio realmente será queimado. Então vale a pena estar ao lado do Senhor, vale a pena confiar na sua justiça, porque a justiça do Senhor é melhor e infinitamente maior do que a nossa. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Então o grande trono branco será o momento em que Deus executará sua justiça sobre os ímpios de todos os tempos. Segundo parágrafo do segundo ponto, quem será o juiz? O próprio Cristo. Porque a ele foi dado o poder de julgar. A Bíblia vai nos afirmar isso em vários textos bíblicos. Tiago vai falar disso, que a ele foi dado o poder de julgar. Então, por meio de Jesus, será exercido o julgamento, pois ele será o supremo juiz assentado no trono, no juízo final. E diante de Jesus, todo joelho se dobrará. A ele, o Deus encarnado, aquele que desceu, que morreu pelos nossos pecados, aquele que passou um período de tempo aqui na terra, aquele que foi submisso à vontade de Deus, ele tem autoridade para julgar. É por isso que ele disse a João: eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu estou vivo, trago nas minhas mãos, ou tenho nas minhas mãos, as chaves da morte e do inferno. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele tem o poder de julgar. Ele é o justo juiz. E eu repito o que eu disse em outras lições, ele veio como réu,
Hoje ele é o nosso advogado, mas ele virá como juiz para julgar todos aqueles que habitam na terra. Algumas pessoas dizem que, já que ele é amor, mesmo como juiz, o seu amor estará envolvendo todas as suas obras, mas naquele dia ele será o justo juiz. Ele executará a sua justiça. A porta da graça estará fechada. Não adiantará mais clamar pela sua misericórdia, porque naquele dia, no dia do trono branco, ele executará a sua justiça sobre toda a terra. Glória a Deus por isso, não é verdade? Pois atualmente nós temos este privilégio de dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Nós já temos este privilégio. Se todo joelho se dobrará diante do Senhor naquele dia, os homens, aqueles que blasfemaram contra Deus, aqueles que falaram contra o Senhor Jesus, aqueles que não deram crédito à sua voz, que não aceitaram o seu sacrifício vicário, mas glória a Deus que eu e você temos hoje a oportunidade de dobrar os nossos joelhos e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós não estaremos no trono branco, nós não esperaremos o momento do trono branco para dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Muito pelo contrário, o Espírito Santo já habita em nós e nos leva ao encontro do Senhor, reconhecendo a nossa humildade, reconhecendo a nossa humilhação diante do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez diante do Senhor. Então nós dobramos os nossos joelhos e nos apresentamos a Ele. Terceiro parágrafo deste segundo ponto, o nosso comentarista vai falar sobre quem terá que prestar conta ao justo juiz. Quem terá que prestar conta ao Senhor naquele dia? Os primeiros que terão que prestar contas ao Senhor naquele dia, os primeiros que serão julgados, serão os que desde Caim amam e praticam a iniquidade. Os ímpios, aqueles que cometem impiedade, aqueles que praticam a iniquidade, eles comparecerão diante do Senhor. Eles terão que prestar conta. Todos os ímpios de toda a história da humanidade, desde Caim, eles amam, praticam a iniquidade, não se arrependeram dos seus pecados e terão que comparecer diante do Senhor. É muito importante nós entendermos que o grande segredo para não estar diante do Senhor no trono branco é nos arrepender, crer no Senhor Jesus, nos arrepender das nossas falhas. Eu sei que somos falhos, somos seres humanos, mas quando nós nos arrependemos, o favor de Deus chega até nós, a sua graça nos alcança. Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 5 e no versículo 9, ele diz que logo muito mais agora, se fomos salvos por ele, seremos justificados para escaparmos da sua ira. Neste dia, o dia de vindicar a sua justiça, a ira de Deus estará sendo derramada sobre a humanidade. A ira de Deus não somente, como nós já estudamos, nas dificuldades, nos problemas, nas taças que serão derramadas, as taças de Deus que serão derramadas sobre a humanidade, que será a ira de Deus, mas no dia do trono branco será a consumação da ira de Deus sobre cada pessoa. Quem poderá suportar este dia? Às vezes só de pensar isso nos causa grande temor, grande pavor. Como eu já disse, embora nós não devemos servir a Deus por medo, mas esse dia será um dia em que a Bíblia diz que os homens fortes chorarão de terror. Nesse dia, os homens e mulheres que comparecerem diante do Senhor serão indesculpáveis. Diante do trono branco não haverá advogado de defesa, porque o próprio Cristo é o nosso advogado, mas ele defende a nossa causa hoje. O apóstolo João nos diz o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado, mas diante do trono branco não haverá advogado de defesa. Não haverá também advogado de acusação, não haverá promotoria pública para acusar, pois o próprio juiz, que é o Senhor Jesus Cristo, na sua onisciência, fará passar todas as obras diante daqueles que ali comparecerem, e eles não conseguirão se justificar. Então, todos os ímpios, todos aqueles que desde Caim amam e praticam a impiedade, a iniquidade,
comparecerão diante do Senhor. Também serão julgados todos os que estiverem vivos naquela ocasião. Então terão pessoas que passarão pela grande tribulação, farão pacto com o anticristo, por isso não morrerão durante a grande tribulação, verão Jesus vencer o anticristo e as nações, essas pessoas verão Jesus vencer o anticristo e as nações que estarão guerreando contra Israel. Essas pessoas entrarão no milênio com Cristo e durante estes 1000 anos que o Senhor estará governando, haverá paz, haverá tranquilidade, mas essas pessoas que não se renderam a Cristo também passarão pelo trono branco. Aquelas que estiverem vivas também serão chamadas para comparecer diante do trono branco. É lógico que o trono branco vai acontecer depois da segunda ressurreição, ou depois da ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, como nos diz a leitura bíblica em classe, o texto que nós lemos, o mar deu os seus mortos, a terra deu os seus mortos, e eles comparecerão diante do Senhor para serem julgados, mas comparecerão também aqueles que estiverem vivos. Quem mais comparecerá diante do Senhor? Os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Eles também comparecerão. Nós já vimos que mesmo antes do estabelecimento do trono branco, a besta, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo. Depois o diabo também, Satanás, será lançado no lago de fogo. Mas os anjos caídos também comparecerão diante do Senhor no trono branco para receberem a sua justa recompensa. Vale-me fazer uma ressalva aqui, porque na nossa lição, eu creio você que vai estudar a lição, que vai ler a lição, vai perceber que foi colocado aqui na lição que todos os salvos que tiverem morrido durante o milênio comparecerão. Então fique aqui uma ressalva, porque os salvos não comparecerão diante do trono branco. O trono branco é um julgamento para aqueles que morreram sem Cristo e não para os salvos, porque para aqueles que estão salvos, o que a palavra de Deus nos diz é o seguinte: agora nenhuma condenação há para aqueles que o temem, que não andam segundo a carne, mas andam segundo a vontade do próprio Cristo Jesus. Então não há condenação. No grande trono branco aparecerão somente aquelas pessoas que serão condenadas eternamente. Tá ok? Terceiro ponto da nossa lição: as bases do juízo final. Quais são as bases do juízo final? Ou o que vai fazer com que o juízo final realmente seja executado? Qual é o alicerce desse juízo final? Onde ele estará alicerçado? Sem dúvida nenhuma, se nós pensarmos tão somente na soberania de Deus, na vontade do Senhor, nós já teremos a convicção que esse juízo final será justo. Mas existem aqui duas bases para o juízo final. Primeiro, os livros serão abertos. Então, neste dia do juízo final, vários livros. Entendamos que esta é uma linguagem metafórica que João está utilizando, né? É uma visão que ele está tendo para aquele tempo, e naquele tempo os registros eram feitos em livros. Hoje nós sabemos que existe aí todo um aparato tecnológico para registrar todas as coisas, para arquivar todas as coisas, mas naqueles dias eram feitos em livros. Então, que livro que são esses que João viu? Segundo a palavra de Deus, são livros onde foram registradas todas as ações, boas e más, praticadas por todos os seres humanos desde o início do mundo. O livro da vida será aberto, né? Eu repito, é uma linguagem metafórica, e então o nome de cada pessoa vai ser procurado nesse livro da vida. É lógico que o próprio Jesus, na sua onisciência, né, ele já saberá de todas as coisas, e as obras das pessoas serão julgadas. Haverão pessoas que serão julgadas diante do trono branco, mas que tiveram boas obras. É verdade que tiveram boas obras. Então essas obras também passarão diante da pessoa. Mas nós precisamos entender que a salvação não é pelas obras, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então terão pessoas de boas obras que comparecerão diante do trono branco para receberem a sua sentença. As obras passarão diante das pessoas. Eu não sei como isso se dará, eu não sei, mas imaginemos como se fosse um grande telão hoje e as obras das pessoas passando diante delas.
Eu não sei quanto tempo, a Bíblia não nos fala quanto tempo vai durar também este julgamento, mas de uma coisa nós sabemos, será algo sobrenatural, porque quem estará julgando não é um juiz humano. Quem estará julgando não é alguém que precisa da apresentação de provas. Quem estará julgando não é alguém que precisa que os fatos sejam relembrados, sejam contados, para que haja uma avaliação se a pessoa merece receber a sentença ou não. Quem estará julgando será o próprio Deus, Jesus Cristo, Senhor de toda a terra, o supremo e justo juiz. Ele estará julgando as pessoas. Então será um julgamento sobrenatural. João, entretanto, vai falar desse julgamento, como eram os julgamentos naquele tempo. Ele está usando essa metáfora de livros abertos para nos mostrar, para nos fazer entender que realmente haverá um julgamento. Então ninguém poderá dizer que foi julgado de maneira injusta, pois tudo estará registrado com precisão. Deus tem todas as coisas registradas em sua memória. É lógico que quando nós falamos de memória de Deus, nós estamos usando tão somente um antropomorfismo, atribuindo formas humanas a Deus, mas a memória de Deus é perfeita, porque Ele é um Deus perfeito. Como nós já falamos, todas as obras dos seres humanos passarão diante deles. Então ninguém poderá se desculpar. Por isso João fala desses livros que serão abertos para que as obras das pessoas sejam manifestas. As obras ocultas, aquilo que as pessoas fizeram que ninguém sabe, mas o Senhor sabe, Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E as obras que ninguém sabe, elas serão manifestas para a vergonha e condenação eterna de todas as pessoas que comparecerem diante do trono branco. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Qual será a sentença? A palavra de Deus então afirma que todos os que forem achados no livro da vida, todos os que não forem achados no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e vão experimentar a segunda morte. Esta é a morte eterna. É lógico, repito, que aquelas pessoas que estarão diante do trono branco, realmente os seus nomes não estão no livro da vida. Não estão no livro da vida. Mas haverá, e João está falando disso de forma bem humana, haverá toda uma ação do próprio juiz para demonstrar à pessoa que o nome dela não está ali. Não adiantará mais a pessoa clamar, porque o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E ordenará os seus anjos que lance essa pessoa nas trevas exteriores, que lance essa pessoa para a morte eterna, onde o fogo não se apaga, como a Bíblia diz também numa linguagem metafórica, o bicho não morre, onde haverá choro e ranger de dentes, e as pessoas estarão para sempre afastadas de Deus. A graça de Deus não estará sobre a vida destas pessoas. Nós precisamos falar disso, pregar isso, alertar as pessoas do perigo que as pessoas estão correndo. Enquanto há vida, há esperança. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Não é? Nós sabemos que existem religiões por aí que pregam a doutrina do purgatório, que após a morte a pessoa ainda terá uma oportunidade. Não, depois da morte segue-se o juízo. Mas enquanto há vida, ainda há esperança e que o Senhor possa abençoar toda a nossa humanidade. Como seria bom se todos alcançassem a salvação, se todos reconhecessem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, se pudessem dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Como seria bom se isto acontecesse. Mas que eu e você estejamos precavidos para que nós não passemos pelo trono branco, para que nós alcancemos a salvação, para que o juízo final não seja um lugar onde nós estaremos sendo julgados pelo Senhor. Com toda certeza, a igreja do Senhor estará lá, mas estará como testemunha viva do cumprimento de todas as palavras do Senhor Jesus e da plenitude da sua vontade. Na conclusão da nossa lição, o nosso comentarista ele coloca que o juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá.
E ele diz: você está preparado? Preparado não para o juízo de Deus, mas preparado para não passar pelo juízo de Deus. Meus queridos, que nós possamos estar firmes no Senhor. Que a nossa fé jamais se abale. Que nós continuemos aguardando o arrebatamento da igreja, porque Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Após o arrebatamento da igreja, todos os fatos escatológicos que nós estamos estudando acontecerão nessa sucessão, nessa ordem cronológica, fatos terríveis. E dentre esses fatos terríveis, um dos mais difíceis para serem encarados por toda a humanidade será o grande trono branco. Mas a porta da graça está aberta. A mão de Deus está estendida. Ainda há tempo que nós anunciemos o evangelho, preguemos, divulguemos tudo isso que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudar. Mostremos às pessoas que a salvação é uma realidade para os nossos dias, que o reino de Deus é chegado e que o reino de Deus deve ser uma realidade na nossa própria vida. Não tenha medo do trono branco se você tem comunhão com Deus. Não tenha medo do trono branco se Jesus já alcançou a sua vida. Não tenha medo do trono branco se você está pronto para o arrebatamento da igreja. Mas se algo na sua vida te faz não estar preparado para o arrebatamento da igreja, hoje mesmo, faça um concerto com Deus. Estabeleça um pacto com o Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado em você e através da sua vida, e para que nós sejamos arrebatados junto com a igreja do Senhor. Deus te abençoe. Chegamos ao final da nossa antepenúltima lição. Esperamos semana que vem novamente para a nossa penúltima lição e com toda certeza Deus tem uma palavra para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e abençoe a tua casa em nome de Jesus. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Semana que vem estaremos juntos novamente. Até breve, em nome de Jesus.